Fala pessoal, hoje vamos falar de Salos, esse grande duque que traz a conciliação, aquele que traz o amor. Mas antes de aprender sobre o serianismo, sobre o cultismo, diversas vertentes de feitiçaria, entre em contato conosco para saber da nossa mentoria e da nossa ordem. Eu tenho certeza que você vai aprender muito. O 19º espírito listado no Asgoetia é Salos, ou Saleos, ou Zaleos. Ele é descrito como um grande duque poderoso, que surge na forma de um galante equitador sobre um crocodilo, com uma coroa, ducal em sua cabeça e com um ar pacífico. A sua função principal, segundo o Grimório, é causar o amor das mulheres aos homens e dos homens às mulheres. Isto é, ele atua diretamente no campo da atração, da união, da conciliação, tudo que influi em duas pessoas em relacionamento amoroso. Desde essa primeira descrição, pessoal, Salos já se destaca como um dos espíritos da Goetia que tem uma característica rara, Ele é apresentado como pacífico, com um semblante, descrito como tranquilo, como calmo. Isso não é um detalhe pequeno, Dentro da Goetia a gente tem muitos espíritos que aparecem como forças caóticas, destrutivas, ambíguas, que precisam de contenção, ameaça, coerção, espíritos mais rudes. Só que ele surge numa figura ordenadora, conciliadora, harmonizadora. O título de Duque coloca ele entre os espíritos que governam territórios, domínios, planos da realidade. No caso, Salos, esse território não é uma região física, mas um campo psíquico, emocional, o domínio das relações humanas. Algo que envolve atração mútua, desejo de correspondência, harmonia entre vontades. A própria forma como ele se manifesta é muito reveladora, pessoal. Ele aparece como um cavaleiro elegante, um equitador galante, usando uma coroa ducal, símbolo de nobreza, de autoridade, de dignidade. O fato dele estar montado em um crocodilo, é à primeira vista curioso e até paradoxal. O crocodilo, em muitas tradições, como a gente já estudou, é símbolo do instinto primitivo, da força bruta, da agressividade latente, do impulso predatório. Salos, porém, não é dominado por esse animal. Ele o monta. Isso indica, desde já, que a função dele não é despertar o instinto bruto, mas governá-lo, conduzi-lo, organizá-lo. O Grimório deixa claro que Salos não causa discórdia, obsessão, destruição emocional. Sua função é unir, não separar. Ele trabalha no sentido de reciprocidade. Não é apenas fazer alguém desejar, mas fazer com que o desejo encontre o eco no outro. Por isso que o texto diz explicitamente: ele causa o amor das mulheres aos homens e dos homens às mulheres. Trata-se de uma via de mão dupla, pessoal? Uma força de atração mútua, não de imposição unilateral. Historicamente, espíritos com essa função costumam preservar os traços das antigas divindades, ou djinns, ligados à concórdia, à harmonia social, à união dos opostos. Na antiguidade não era incomum que deuses e daimons fossem invocados para abençoar casamentos, alianças, pactos, tratados entre famílias, tratados políticos, todos vistos da forma de um casamento simbólico, ou seja, entre vontades distintas. E Salos se insere exatamente nessa linhagem. Ele é um mediador entre desejos, um espírito que faz com que duas vontades caminhem na mesma direção. Seu nome, nas variantes Salos, Saleos ou Zaleos, não tem uma etimologia absolutamente definida, mas sua função permanece bem clara e consistente em todas as tradições que o mencionam. Ele governa o campo da atração harmoniosa, ou seja, harmonia entre duas pessoas, independente do sexo, certo? Não é um espírito de uma paixão descontrolada, nem uma luxúria cega, nem uma obsessão possessiva. Ele é o espírito da inclinação mútua, do acordo emocional, da simpatia que cresce de forma natural. O fato dele ser descrito como galante é também muito significativo. Galante, implica cortesia, elegância, respeito, sedução refinada, e isso diferencia profundamente de outros espíritos que atuam no campo sexual, ou afetivo, por meios mais brutais, por assim dizer, algo mais compulsivo. Salos não precisa forçar, ele vai inclinar, ele não precisa de violência, ele vai aproximar. A sua coroa ducal indica que ele não é apenas um agente ocasional, mas um regente estável desse domínio. Ele governa, administra, ordena as forças do afeto e da atração. Assim como outros duques que governam territórios, exércitos ou conhecimentos, Salos governa o campo sutil das relações humanas. Em um contexto mais profundo, Salos representa um princípio muito antigo,
que é o amor para existir de forma estável, né? A mediação entre instinto e consciência. O crocodilo, símbolo do instinto, é conduzido pelo cavaleiro, símbolo da consciência e da vontade. Essa imagem resume perfeitamente a natureza desse espírito. Ele não nega o desejo, mas o civiliza, organiza, orienta. Assim, já nessa primeira parte, né, a gente pode entender que Salos não é um simples espírito do amor, mas um princípio regulador da harmonia entre o desejo humano, tá? As paixões cegas e a convergência, ou seja, convergência entre vontades. Então ele é um espírito que governa a aproximação mútua, a simpatia recíproca, a harmonia entre vontades, união que não nasce da compulsão, mas do acordo, a fidelidade. O simbolismo de Salos, pessoal, se constrói a partir de uma imagem, né, extremamente rica. Um cavaleiro galante, coroado, montando um crocodilo. Cada elemento dessa figura fala de uma dimensão específica da experiência humana. E juntos eles formam um arquétipo muito claro, o da domesticação do instinto pelo vínculo consciente. O crocodilo, né, em quase todas as culturas, é um símbolo de instinto primitivo, de força bruta, da agressividade latente, da sobrevivência. Ele é um animal que vive entre a água e a terra. Ele vive entre dois mundos, o que representa, né, impulsos profundos, antigos e pouco civilizados. Em termos psicológicos e espirituais, o crocodilo simboliza o desejo em seu estado cru, sem mediação, sem ética, sem emoção. O que é extraordinário, né, na imagem de Salos, porque ele não foge do crocodilo, ele não luta contra ele não destrói, ele o monta. Isso significa domínio, mas não aniquilação. Significa uma condução, né, mas não repressão. O instinto ele não é negado, ele é integrado e orientado. O cavaleiro representa exatamente isso, a consciência, a vontade, a direção, o princípio organizador. Em mitos e símbolos, o cavaleiro, né, é aquele que atravessa os territórios perigosos, não por ser mais forte que eles, mas por saber como se guiar. Ele não corre do caos, ele atravessa montado. A coroa do Cal, né, em Salos acrescenta outro nível simbólico, né? Ela indica a soberania interior. Não é qualquer cavaleiro, mas um regente. Isso sugere que Salos simboliza a autoridade interna que governa o desejo, não para suprimi-lo, mas para colocá-lo a serviço de algo maior, tá? Da união, da harmonia, da construção de vínculos. Outro aspecto simbólico fundamental, né, é o ar pacífico com que ele se apresenta. Isso indica que Salos, né, é a vitória sobre o instinto, mas não violenta, tá? Não há uma guerra interna, não há repressão brutal, há um domínio sereno. O desejo ele não precisa ser esmagado para ser civilizado. Ele pode ser educado, conduzido, elevado. Essa imagem fala diretamente de um dos grandes conflitos da experiência humana, tá? A tensão entre impulso e relação. O instinto deseja, mas o vínculo exige constância. E Salos simboliza exatamente o ponto de equilíbrio entre essas duas forças. O fato dele ser um espírito, né, que causa o amor dos homens às mulheres, das mulheres aos homens, também, né, deve ser lido simbolicamente. Ele não governa apenas a atração física, mas a capacidade de reconhecer o outro como um complemento, não como um objeto. O seu domínio é o da convergência de vontades, não da captura de uma pela outra. Em termos arquétipos, tá, pessoal? Salos se aproxima da figura do mediador, aquele que transforma o desejo bruto em vínculo, a pulsão em relação, a atração em construção compartilhada. Ele não é o Eros selvagem, ele é o Eros civilizado. O crocodilo, além disso, é um animal antigo, né? Quase um fóssil vivo, símbolo de forças que vêm antes da cultura. Montá-lo é, simbolicamente, assumir a responsabilidade sobre a própria herança instintiva. Salos mostra que o amor verdadeiro ele não nasce da negação do instinto, mas do seu governo consciente. Outro ponto importante é que o crocodilo é um animal aquático. A água, simbolicamente, é o domínio das emoções, do inconsciente, das paixões. O cavaleiro sobre o crocodilo, né, é a consciência navegando sobre o mar emocional. Não se afogando nele, mas também não se afastando dele. Assim, a imagem de Salos pode ser lida como, né, a mente conduzindo a emoção, a vontade guiando o desejo. O simbolismo de Salos não é o da castidade, nem o da repressão, pessoal. É o da integração. Ele não representa o fim do desejo. Ele representa o desejo que aprendeu a amar. Ele não vai simbolizar a negação do impulso também. Ele simboliza, né, o impulso que encontrou forma, direção, reciprocidade.
A atuação prática de Salos, né, se manifesta quase que exclusivamente no campo das relações humanas, especialmente naquilo que envolve a atração mútua, a reconciliação, construção de vínculos, harmonização entre desejos, tá? Porque em algum motivo eles, né, se desencontraram, diferentes, né, de alguns espíritos que operam por obsessão, coerção ou dominação. Salos atua por inclinação, afinidade, convergência. Seu trabalho não é forçar alguém a amar contra a própria natureza, mas reorganizar o campo emocional para que duas pessoas, né, que podem se harmonizar passem a se perceber de outra forma. Quando ele é chamado corretamente, ele não vai criar paixões artificiais ou explosivas, mas restaurar ou despertar uma simpatia genuína, um interesse que flui com naturalidade, pessoal. Um dos seus, né, chamados mais comuns é para reconciliação de casais ou parceiros afetivos. Em situações onde tem desgaste emocional, mal-entendidos, afastamento gradual, uma frieza afetiva, Salos pode ser chamado para suavizar tensões, para dissolver resistências, reabrir o caminho da empatia. Muitas vezes a sua atuação se manifesta com conversas inesperadas, lembranças positivas, né, que acabam retornando, uma mudança sutil no modo como as pessoas passam a se enxergar. Outro ponto é a questão da fidelidade. Salos torna o vínculo afetivo forte a ponto de dificultar a traição. É também um dos campos que mais é chamado para atuar, sendo até rígido, né, diante de tentativas de traição. Salos também é útil, né, quando tem uma atração latente, mas está bloqueada por inseguranças, medo de rejeição, orgulho, circunstâncias externas. Ele não quebra esses obstáculos pela força, ele desarma. Sua influência tende a criar situações onde a aproximação acontece de forma natural, sem a sensação de manipulação ou pressão externa. Outro campo importante da atuação dele é o da harmonização de relações que já existem. Mesmo em vínculos estáveis, Salos pode ser chamado para restaurar a sensação de parceria, ternura, cooperação, especialmente em períodos de estresse, conflito, desgaste emocional, tá? Algo que se acumulou. Ele atua reduzindo o atrito entre as vontades, tornando mais fácil o acordo e a convivência. Em contextos mais amplos, Salos também pode ser chamado, né, para melhorar relações sociais, profissionais, especialmente quando há necessidade de cooperação, tá? Quando precisa de boa vontade mútua, de um clima de confiança. Embora sua natureza seja principalmente afetiva, seu domínio é, no fundo, o da simpatia entre pessoas, seja ela romântica ou não, tá? Em trabalhos, né, espirituais, Salos é mais eficaz quando o operador busca convergência, tá? Quando busca conciliação. Quanto mais a intenção for alinhada com uma união real, né? Quanto mais isso for idealizado, né, e mais suave vai ser a, vamos dizer assim, a chegada até o objetivo, até o resultado. No plano psicológico e espiritual, Salos também pode ser chamado para harmonizar conflitos internos ligados ao afeto, certo? Pessoas divididas entre medos, que, né, tem medo de se envolver, um desejo de proximidade, que estão ali entre independência e vínculo, podem se beneficiar dessa influência, tá? Ele pode atuar como mediador interno, que vai trazer aí a consistência entre instinto e razão emocional. Em resumo, Salos é indicado para reconciliações amorosas, restauração de vínculos afetivos, atração mútua e natural, dissolução das resistências emocionais, criação de clima de simpatia e cooperação, harmonização na relação, né, as coisas ficarem mais harmoniosas, impedir a infidelidade. Pessoal, Salos é um duque extremamente versátil, muito poderoso. Tenho vários casos com ele, né? Muita gente gosta de trabalhar com Salos. Ele é bem conhecido, principalmente, eu vou dizer a você, da grande maior parte dos pedidos que chegam para mim, a grande maioria é para fidelidade. A ideia de proteger um relacionamento e a ideia de fidelidade. Trazer a fidelidade, manter a fidelidade, né? Diminuir os riscos de infidelidade e proteger a relação dos olhos invejosos. Geralmente os pedidos que chegam para mim com Salos são nessa linha e tem excelentes resultados, pessoal. Se você tem uma relação, você quer, né, deixar ela protegida, ela forte, ela estável, Salos é uma ótima escolha. Se você gostou desse vídeo, quer continuar aprendendo sobre o ceranismo, sobre o ocultismo, que eu continuo trazendo conteúdo, não esqueça de curtir, de comentar e de se inscrever no canal. Assim você me ajuda e ajuda o luciferianismo a crescer aqui dentro do Brasil.